Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade da página 62 do livro História.doc, ok? Questão número 1, né? A partir da número 1 até o número 10, ok? Questão de número 1. A guerra tinha algum sentido religioso para os astecas? Então, sim, né? Os astecas faziam a guerra para obter prisioneiros e sacrificá-lo em honra aos deuses. Então, a guerra sim tinha um sentido totalmente religioso, ok? Questão de número 2. Qual é o significado dos sacrifícios humanos praticados pelos astecas? Então, o sacrifício dos prisioneiros de guerra era uma das várias homenagens que os astecas prestavam a seus deuses, sobretudo o sol. Então, a guerra era uma homenagem aos deuses, um sacrifício, né? Esse era o significado. Então, o sacrifício dos prisioneiros de guerra era uma das várias homenagens que os povos astecas faziam aos seus deuses, principalmente ao deus Sol. Ok? Questão de número 3. Os maias organizaram um império semelhante ao dos astecas e dos incas? Não, pessoal. Os maias não chegaram a formar um império. Eles formaram, sim, cidades independentes, chamadas cidade-estado, ok? Mas não era um império independente como o Inca e como o Azteca. Era uma grande civilização, mas não era um império, ok? Questão de número 4. Indique exemplos do avanço da agricultura no México, Azteca e no Império Inca. Então vamos lá. No Império Azteca era utilizada a técnica de chinampas. O que eram chinampas? Ilhas artificiais utilizadas para plantação. Então eles faziam uma ilha em cima das lagoas, dos lagos, rios, deixava flutuando e em cima dessa ilha eles plantavam, ok? No Império Inca era o contrário. Como a região do Inca, do Peru, ali da Cordilheira dos Andes, muito montanhosa, eles faziam degraus nas montanhas e eles plantavam nesses degraus, ok? Então, no Império Azteca, eles faziam chinampas. O que eram chinampas? Ilhas artificiais utilizadas para plantar. Então, eles plantavam nessas ilhas. No Império Inca, eles faziam degraus nas montanhas e plantavam nesses degraus, ok? Questão 5. Qual era a língua falada pelos incas? Dê um exemplo de palavra nessa língua. Então, olha, os incas falavam Quichua, é a língua ainda popular na Bolívia e no Peru. Então, hoje ainda encontram-se povos que falam esse idioma, embora o idioma predominante na Bolívia e no Peru é o espanhol, né? Porque a Bolívia e o Peru foram colonizados pelos espanhóis. Mas ainda encontra pessoas, né? Povos indígenas que falam o Quichua, ok? E uma palavra de origem Quichua é mate, de erva mate, ok, pessoal? Questão de número 6. O que significa a palavra Tlatoani? Tlatoani, aquele que fala ou aquele que comanda, era justamente o imperador, o maior comandante de todo o Império Azteca. Então, para os astecas, a palavra Tlatoani tinha o significado de imperador, ok? Aquele que manda. Questão de número 7. Apresente a diferença em relação à posição divina dos soberanos nas sociedades asteca e inca. Então, para os astecas, o Tlatoani, ou seja, o imperador, não era considerado um deus. Ele era considerado o principal servo dos deuses, mas ele não era considerado um deus. Já para o imperador ou Sapa Inca significa imperador, tá, pessoal? Então, a palavra Inca significa imperador, Sapa Inca, era como eles designavam. Então, para os incas, o imperador era considerado um deus, ok? Então, para os astecas, não. Ele era o principal servo. Para o Inca, o imperador era considerado um deus. Tá bom? Questão de número 8. Qual é a relação entre a grandeza dos templos e palácios astecas e incas e as comunidades camponesas do México e do Peru, respectivamente, ou seja, uma após a outra? Qual a relação entre a grandeza dos templos e palácios astecas e incas e as comunidades camponesas do México e do Peru, respectivamente? Então, os templos e palácios dessas civilizações só puderam ser construídos em razão do recrutamento de camponeses, feito anualmente pelos imperadores, ok? Então, graças ao recrutamento de
camponesa, era possível, sim, construir esses templos e palácios, ok? No México, esse recrutamento era chamado de Coatequil. Então, no México, o recrutamento era chamado de Coatequil. No Império Inca, o recrutamento era chamado de Mita. Ok? Então, Azteca, como é que era chamado o recrutamento? Coatequil. No Império Inca, era chamado de Mita. Ok? Então, no México, Coatequil. No Peru, Mita. Ok? Questão de número 9. Por que a frase seguinte é falsa? Vou ler a frase para vocês. A riqueza e a variedade dos objetos de ouro produzidos pelos astecas indica que aquela sociedade apreciava o luxo e valorizava metais preciosos. Ela é falsa, porque os objetos feitos de ouro tinham função religiosa. Ok, pessoal? Então a frase é falsa por causa disso. Os astecas, eles não eram capitalistas. Os povos pré-colombianos, eles tinham os metais preciosos como utensílios para práticas religiosas, ok? A última questão de número 10. Por que a Serra Andina, onde floresceu o Império Inca, foi importante para a agricultura das populações indígenas? Porque o clima frio da Serra Andina e a qualidade do solo favoreceu aí o cultivo da batata, ok? Então o clima da Serra Andina e a qualidade do solo era propício para o cultivo de batata, ok? Então volte no exercício, estude novamente, dá uma lida no capítulo. Aqui no canal nós temos algumas paródias também relacionadas com esse assunto. Ouça as canções, leiam o livro e busquem aprimorar o seu conhecimento. Forte abraço a todos e até a próxima aula.